Imaginem a seguinte situação. Um cientista brilhante, super respeitado no meio acadêmico. Alguém que pegou a neurociência rigorosa e, pasmem, conseguiu comprovar que a humanidade vive numa espécie de Matrix. E detalhe, décadas antes de o filme virar febre no cinema. Mas aí que tá. Logo depois de chegar nessa descoberta que mudaria tudo, ele simplesmente some. Desaparece sem deixar absolutamente nenhum rastro. Bom, bem-vindos à nossa análise de hoje sobre o misterioso e fascinante caso do Dr. Jacobo Grinberg. Vamos direto ao que interessa. A primeira grande pergunta que a gente tem que fazer quando olha para todo esse trabalho é a seguinte: será que a realidade é só uma ilusão? Um sonho que foi construído para nós? Sabe a ideia de que esse mundo físico onde a gente acorda todo dia pode não ser algo fixo? Em vez disso, pensem numa arquitetura de informações que está ali, mudando e se adaptando o tempo todo. Parece muito com a premissa daquele filme A Origem, né? Mas o mais louco é que foi exatamente isso que fundamentou toda a pesquisa científica do Greenberg. Isso leva a gente à crença central dele, que dizia o seguinte: a realidade que vemos não é fixa, ela é construída pela mente. E olha, ele não estava falando de um jeito poético, metafórico, não. Baseado em anos e anos de estudos psicofisiológicos super rigorosos, ele acreditava fielmente que a nossa consciência age como uma força ativa. É como se a nossa mente estivesse lendo e reescrevendo o código-fonte da própria realidade o tempo todo. Mas peraí. Como é que um neurocientista super renomado, com um laboratório próprio numa universidade no México, com dezenas de livros publicados, chega a uma conclusão tão absurda? Bom, o grande ponto de virada aconteceu lá em 1975. Ele foi convidado para observar de perto o trabalho de uma xamã muito misteriosa chamada Pachita. Esse encontro, gente, simplesmente estilhaçou de vez aquela visão de mundo tradicional e puramente materialista que a ciência acadêmica cobrava dele. Porque, assim, a Pachita não era uma curandeira qualquer. Os relatos sobre o que ela fazia desafiavam absolutamente todas as leis da biologia e da física que a gente conhece. Diziam que ela materializava órgãos literalmente do nada, que ela fazia cirurgias complexas usando, adivinhem, só uma velha faca de caça enferrujada. E, o mais bizarro, sempre que a polícia tentava prender a Pachita, ela sumia no ar, desaparecia sem deixar rastro e voltava tempos depois intacta. Para o Greenberg, essas anomalias bizarras eram reais, e ele sentiu que precisava, de qualquer jeito, explicar tudo isso através de uma nova ciência. Agora, o que é realmente interessante aqui é a diferença brutal entre essas duas formas de enxergar o universo. De um lado, a gente tem a visão materialista ocidental. Ela diz basicamente que a realidade é matéria fixa. Você não pode alterar as coisas só com a força do pensamento, certo? Do outro lado, a gente tem a teoria sintérgica, que foi o que o Greenberg criou. Essa teoria propõe que a realidade é, na verdade, um holograma totalmente maleável. Então, em vez de simplesmente chamar os feitos inexplicáveis da xamã de fraude e ir embora, ele montou uma base teórica robusta para explicar como uma consciência elevada consegue manipular o espaço e o tempo. Então, o ponto crucial dessa história toda é algo que a própria física quântica já nos mostra. O nosso universo é quase inteiramente feito de espaço vazio. Isso mesmo, 99,99% de tudo que existe é só pura informação e espaço. Menos de 0,01% é matéria de verdade. Para colocar isso em perspectiva, se o núcleo de um átomo fosse do tamanho de uma bola de gude, o elétron mais próximo estaria girando a quilômetros e quilômetros de distância dali. Essa constatação da ciência serve de alicerce perfeito para apoiar a ideia de que a gente vive, sim, numa imensa matriz de informação. E para entender isso a fundo, a gente precisa falar sobre a malha, ou the lattice. A malha seria uma rede de energia hipercomplexa, totalmente invisível, com coerência absoluta, que preenche e forma a estrutura básica do espaço inteiro. Pensem nisso como o código de um computador gigantesco em estado bruto. É um mar de vibrações que está ali, paradinho, só esperando para ser ativado e renderizado por quem estiver observando. Certo, vamos mergulhar nisso e entender como essa tal manifestação acontece na prática. Primeiro, o nosso cérebro recebe dados dessa malha invisível através do que ele chamava de faixas de consciência. Segundo, o cérebro cria um campo neural. Esse campo vai lá e interage diretamente com a energia da malha. E, no terceiro passo, a realidade sólida, essa que a gente toca e sente, é manifestada. Basicamente, a nossa mente funciona como um decodificador superpotente, transformando infinitas probabilidades numa realidade física palpável. Agora, o que é de cair o queixo é que o Greenberg levou tudo isso para o laboratório e realmente encontrou resultados impressionantes. O número que mais se destaca nas pesquisas dele é 25%. Sabe o que ele fez? Ele pegava duas pessoas,
pedia para elas meditarem juntas para criar uma conexão e, em seguida, colocava cada uma em salas totalmente isoladas. Quando uma pessoa recebia flechas de luz nos olhos, os gráficos cerebrais da outra pessoa na outra sala mostravam reações perfeitamente simultâneas, em 25% das vezes. Tava ali a prova empírica de um campo invisível conectando essas mentes. Numa entrevista incrivelmente rara, gravada pouco antes dele sumir, o Greenberg dissecou os diferentes estados de consciência da nossa experiência humana. No nosso estado cotidiano, a mente da gente fica ali, presa, totalmente identificada com os altos e baixos das emoções, com os pensamentos acelerados do dia a dia. Mas, no estado iluminado, a pessoa atinge a posição de puro observador. É um estado totalmente unificado com essa malha universal. E é exatamente aí que mora a força incrível de conseguir observar a vida acontecendo sem ser engolido por ela. E claro, para chegar nesse estado transcendente, ele detalhou uma técnica de meditação super precisa. Primeiro, a gente começa simplesmente observando a própria respiração e o corpo sem julgar nada. Depois, a missão é tentar desligar ou suspender de vez aquele diálogo interno infinito que a gente tem na cabeça. O último passo é a fusão. É quando a linha que separa quem está observando e o que está sendo observado simplesmente deixa de existir. Quem consegue isso cruza um portal perceptivo, virando uma coisa só com toda a vibração do universo. O mais irônico disso tudo é que, enquanto a comunidade científica tradicional do México e do mundo ria do Greenberg, achando tudo isso místico demais, tinha uma organização que levava o trabalho dele super a sério: a CIA. Pois é, documentos confirmam que a agência de inteligência americana estudou os textos dele em segredo. Eles queriam usar a pesquisa do Greenberg sobre consciência e telepatia no famoso projeto Stargate, que era uma iniciativa ultra-secreta do governo para explorar a espionagem psíquica e a visão remota. O que nos leva para uma linha do tempo muito sombria e cheia de enigmas. Lá para o final de 1994, o cientista estava bolando uma viagem para Katmandu. Ele ia fazer um experimento global gigantesco para tentar provar a teoria sintérgica, conectando cérebros em continentes diferentes. Mas, no dia 8 de dezembro de 94, ele simplesmente desaparece, sem deixar nenhum vestígio. No dia 12 de dezembro, a família acha estranho ele não aparecer no próprio aniversário e chama a polícia. E, como se a história não pudesse ficar mais macabra, um ano depois, a esposa dele, a Teresa, também some sem deixar rastro. E isso ilustra brilhantemente o nível de teoria da conspiração que essa investigação policial virou. Dá só uma olhada. A polícia descobriu que não tinha nenhum registro da saída dele nos controles de passaporte doméstico. A pista mais promissora veio lá de Boulder, no Colorado, nos Estados Unidos. Uma testemunha jurou ter visto o Greenberg sendo escoltado por supostos agentes da CIA. Mas olha o detalhe. Assim que o chefe da investigação no México, o respeitado Clemente Padilha, confirmou a identidade desses agentes da inteligência, ele foi removido do caso, abruptamente e sem explicações. Com essa interrupção precipitada das investigações, 4 grandes teorias ganharam força. A gente tenta olhar para isso de forma imparcial. A primeira teoria defende que rolou um encobrimento ou recrutamento forçado pela CIA para o projeto Stargate. A segunda sugere que foi obra do governo mexicano da época, que tinha medo de líderes esotéricos e dissidências. A terceira teoria aponta para a própria esposa, a Teresa, levantando suspeitas de que ela encomendou a morte dele e fugiu. E a última teoria, sem dúvida a mais fascinante de todas, diz que o Greenberg aprendeu tanto com a xamã que ele dominou as leis da malha, ou seja, ele teria conseguido escapar voluntariamente desta realidade, deslogando da Matrix de vez. Para a gente fechar, a pergunta que fica ecoando vai muito além de um mero crime sem solução. E se o Dr. Greenberg não morreu, mas simplesmente acordou desse grande sonho construído? Pensem bem. Se a nossa consciência tem, de fato, o potencial documentado de alterar a estrutura informacional do universo, é no mínimo inquietante pensar sobre isso. Afinal, só o ato de absorver as informações dessa nossa análise, de estar prestando atenção nisso agora, pode estar alterando o próprio tecido da realidade ao redor de todos nós. E aí, será que já estamos reescrevendo o nosso código? Fica aí a reflexão para vocês.